Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar a fascinante história da televisão brasileira. Prepare-se para descobrir como a TV se tornou uma parte essencial da cultura do nosso país. A história da televisão no Brasil começa em 1950, quando a primeira transmissão oficial foi realizada pela TV Tupi, em São Paulo. A TV Tupi foi a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo. Com meia hora de atraso, a primeira imagem vista pelos brasileiros foi da atriz Sônia Maria Dorcet, aos 6 anos, vestida de índio, o mascote da TV Tupi, que anunciou: "Boa noite, está no ar a televisão do Brasil." Fundada por Assis Chateaubriand, a emissora trouxe ao público brasileiro uma nova forma de entretenimento e informação, abrindo caminho para muitas outras ao longo da década. Na década de 1950, os principais programas da televisão brasileira eram o Repórter Esso, que foi o primeiro noticiário que entrou ao vivo pela primeira vez em 1953. O Circo do Arrelia, programa circense da TV Paulista, Música e Fantasia, musical teatralizado da TV Tupi, Falcão Negro, série de aventuras da TV Tupi e Capitão 7, série da TV Record. Nos anos 1960, o preço dos televisores diminui. A programação ganha o gosto da audiência e a televisão se populariza no Brasil. Nomes como Dercy Gonçalves Chacrinha e Hebe Camargo se destacam. A televisão brasileira viveu sua Era de Ouro. Nascia em 22 de julho de 1963 a primeira novela brasileira, 25499 Ocupado, transmitida pela extinta TV Excelsior e estrelada por Glória Menezes e Tarcísio Meira, que seria exibida, em fase inicial de testes, às segundas, quartas e sextas. E em um mês, converteu-se na primeira produção do gênero transmitida diariamente no país. Programas como Jornal Nacional, que estreou em 1969, e novelas que conquistaram o coração do público, como O Direito de Nascer, em 1964, se tornaram fenômenos de audiência. A TV se consolidou como a principal fonte de informação e entretenimento. Na década de 1970, o aprimoramento da qualidade técnica e estética marcou a expansão da televisão, com destaque para novelas, jornalísticos e shows. Novelas como Irmãos Coragem, Pecado Capital, O Astro e Dancing Days se tornaram icônicas. Jornalísticos como Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter ganharam relevância. Shows como Casamento na TV, Chacrinha e Telecat Montila, além de programas como Mesa Redonda e Jornal Hoje, também se destacaram. Na década de 1980, a queda da censura abriu espaço para programas populares. O humor ácido e as sátiras ganharam força, e o jornalismo se beneficiou do desenvolvimento tecnológico. Em 16 de julho de 1980, a Rede TV Tupi foi fechada pelo governo federal, faltando apenas 2 meses para completar 30 anos no ar. A emissora foi cassada devido a vários problemas administrativos e financeiros. O ativo da emissora foi dividido entre o Grupo Silvio Santos, que controla o SBT, o Grupo Abril e o Grupo Bloch, da Rede Manchete. No dia 19 de agosto de 1981, Silvio Santos unificou suas emissoras, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A TV Manchete, também conhecida como Rede Manchete, foi uma emissora de televisão brasileira que esteve no ar de 5 de junho de 1983 a 17 de maio de 1999. Fundada por Adolfo Bloch, foi uma das mais marcantes TVs do país, ousada e inovadora. Com estrutura e conteúdo sofisticados, virou referência em jornalismo, novelas, programas infantis e num carnaval grandioso.
Adotou a excelência como princípio e dobrou apostas, até mesmo diante de fracassos, alternando fortes crises com períodos de euforia impensáveis. O canal fez sucesso com novelas como Pantanal e Chica da Silva, além de programas infantis como Clube da Criança, que lançaram artistas como Xuxa e Angélica. A emissora enfrentou problemas financeiros e foi vendida para a TeleTV em 1999, dando lugar à Rede TV. Na década de 1980, a televisão brasileira foi marcada por programas icônicos que ainda hoje são lembrados. Entre os mais populares, destacam-se os programas infantis como Show da Xuxa e Bozo, que marcaram a infância de várias gerações. Além disso, programas de variedades como Viva o Gordo e A Praça é Nossa também foram muito populares. As novelas também tiveram grande destaque, com sucessos como Roque Santeiro, Vale Tudo e Top Model. Nos anos 1990, a chegada da TV por assinatura trouxe uma nova forma de consumir televisão e os programas de auditório ganharam força, com destaque para o Domingão do Faustão. Essa década foi marcada também por programas diversificados que se tornaram ícones da época. Alguns dos principais programas incluem Domingão do Faustão na Globo, Domingo Legal no SBT, Fantasia na Band, Você Decide na Globo, Caceta em Planeta Urgente, Família Dinossauro na Globo, TV Colosso na Globo, Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, O Mundo da Lua na TV Cultura, Passa ou Repassa no SBT e Chaveco no SBT. Na década de 2000, a consolidação do processo de digitalização altera formas de produzir TV, enquanto reality shows se popularizam. Alguns dos programas mais populares incluem Domingão do Faustão na Rede Globo, Altas Horas também na Rede Globo, Caldeirão do Hulk na mesma emissora, Programa do Jô, Fantástico, ambos na Rede Globo, Jornal Nacional na Rede Globo e Disque MTV na MTV Brasil. Já nos anos de 2010, a internet móvel banda larga e melhora na qualidade de sinal transformam o consumo de televisão. A chegada de plataformas de streaming catalisa esse processo. Na década de 2010, a televisão brasileira teve programas diversos, com destaque para novelas de sucesso, como Avenida Brasil e Em Família. Além das novelas, programas de auditório como Domingão do Faustão e Caldeirão do Hulk continuavam a atrair audiências. A chegada do streaming revolucionou a forma como a televisão era vista, com programas como Bandidos na TV da Netflix. Agora, na década de 2020, os desafios da produção de conteúdo em meio à pandemia de Covid-19 e o sucesso das produções em plataformas de streaming marcaram os primeiros anos da década. A televisão brasileira viu a ascensão de formatos como reality shows, como Big Brother Brasil e A Fazenda, programas de entrevistas como Conversa com Bial, novelas como Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder e Nos Tempos do Imperador, e séries como As Five e Anitta Made in Honório. O impacto da pandemia de Covid-19 também foi significativo, levando à produção remota de alguns programas e à interrupção de outras produções, como Conversa com Bial e Encontro com Fátima Bernardes. Aqui estão 8 curiosidades sobre a história da televisão brasileira. Confira a lista e, claro, prepare-se para se surpreender com alguns pontos. Primeiro, no dia 18 de setembro de 1950, por volta de 8h30 da noite, com meia hora de atraso, era inaugurada a TV Tupi. Hebe Camargo, escalada para cantar o hino da televisão brasileira na cerimônia, não apareceu, e Lolita Rodrigues assumiu seu lugar. Segundo, em dezembro de 1951, começou a ser exibida a primeira novela brasileira, chamada Sua Vida Me Pertence. A transmissão era feita somente 2 vezes por semana, por cerca de 20 minutos, e tudo era ao vivo. Dá para acreditar? Terceiro, no último episódio da mesma novela,
ocorreu o primeiro beijo na TV brasileira, vivido pela dupla Vida Alves e Walter Forster. Outra curiosidade é que, em 1963, a atriz Vida Alves também protagonizou o primeiro beijo LGBTQIA+ televisivo no Brasil, junto com a atriz Georgia Gomide. Quarto, a primeira série exibida nas telas brasileiras foi Alô, Doçura, em 1953, exibida na TV Tupi e inspirada na sitcom americana I Love Lucy. Quinto, a emissora brasileira mais antiga ainda no ar é a TV Record, fundada em 1953. Sexto, da mesma forma, o programa do Silvio Santos é o mais antigo do Brasil, com sua estreia em 1963. Em segundo e terceiro lugar, ficam o Jornal Nacional, de 1969, e o Fantástico, de 1973, ambos da Rede Globo. Sétimo, em 1972, ocorreu a primeira transmissão televisiva a cores no Brasil. Oitavo, a primeira vez que uma atriz brasileira ganhou um prêmio internacional foi em 2013. O marco ficou com a grande Fernanda Montenegro, que levou o Emmy por sua atuação na série de TV Doce de Mãe, transmitida na Globo. Faz parte da identidade do povo brasileiro desde sua criação, há 70 anos. Em 1951, Sua Vida Me Pertence estreou na extinta Rede Tupi. De lá para cá, centenas de produções diferentes, feitas de forma contínua e simultânea, invadiram as telas de todas as casas pelo país, contando histórias mais ou menos verossímeis, mas todas com o toque de Brasil que só a novela conseguiu captar. Essa história vai muito além de Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, fenômeno que pegou a virada de gerações e cativou o país, das mães quarentonas aos filhos adolescentes. As novelas brasileiras ganharam destaque mundial, com tramas que abordavam temas sociais e culturais. Autores como Gilberto Braga, Glória Pérez e Manuel Carlos se tornaram verdadeiros ícones, e suas obras foram exportadas para diversos países, levando a cultura brasileira para o exterior. Com o passar dos anos, a televisão brasileira se diversificou. Surgiram programas de auditório, reality shows e séries que conquistaram novos públicos. A TV passou a refletir a pluralidade da sociedade brasileira, abordando questões de raça, gênero e classe. Nos últimos anos, a televisão brasileira enfrentou um novo desafio, a era digital. Com o surgimento de plataformas de streaming, como Netflix e Globoplay, o consumo de conteúdo mudou. A TV aberta precisou se reinventar para se manter relevante em um mundo cada vez mais conectado. A história da televisão brasileira é rica e cheia de transformações. Desde suas origens até os dias atuais, a TV continua a ser uma parte fundamental da vida dos brasileiros, unindo pessoas e contando histórias. E você, qual é a sua lembrança favorita da televisão? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre a cultura brasileira. Até a próxima!